Inclusive, autoridades russas fizeram reuniões diplomáticas com representantes do Irã e do grupo terrorista Hamas, e a informação é do próprio Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Eu quero conversar agora com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente. Luca, já conte que reuniões foram estas. Seja muito bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Evandro, a todos os nossos comentaristas e aqueles que acompanham o 3 em 1. Nós vemos que hoje em Moscou, segundo o que foi divulgado por Maria Zakharova, uma importante porta-voz também do Ministério das Relações Exteriores, houve um encontro entre ministros russos e também as lideranças do Hamas e do Irã. É bom a gente mencionar que, por mais que vários países dentro da União Europeia, os Estados Unidos, Israel, considerem o Hamas como um grupo terrorista, a Rússia sempre manteve o diálogo aberto com este grupo, o que faz com que também seja um papel de importante presença nas conversas diplomáticas. Nós vemos que o objetivo dos russos é não só achar uma solução para esse conflito, já que a Rússia também tem interesses geopolíticos no Oriente Médio, mas a liberação de reféns russos. Afinal, a gente vê que, dentre os mortos pelo ataque terrorista do dia 7, há pelo menos 7 russos, além de cidadãos russos que estão tanto no grupo de reféns, como também ilhados na faixa de Gaza. Esse é um drama vivido por cidadãos estrangeiros de vários países do mundo, incluindo o Brasil. Nós vemos, então, que a presença do Irã pode mostrar também essa intensificação das hostilidades com um Estado, porque a gente sempre fala aqui sobre a presença do Hamas, a presença do Hezbollah, que são grupos políticos /terroristas que atuam em diversos países do Oriente Médio, um na faixa de Gaza, outro principalmente no Líbano, mas com a presença do Irã vemos um Estado constituído que também tem seus fortes interesses na região do Oriente Médio, está realizando uma série de guerras por procuração também naquela região, seja apoiando grupos radicais no Iraque, na Síria, seja até mesmo na guerra civil do Iêmen, essa que é uma terrível guerra que já está acontecendo há quase 8 anos também na capital do país, e a gente vê que isso pode ser um recado para Israel, que caso essa incursão por terra finalmente ocorra nos próximos dias, haverá uma resposta em conjunto. A gente sabe que a postura da Rússia, em muitos aspectos, é contrária aos Estados Unidos, contrária à Europa, e na questão de Israel, por mais que eles mantenham-se abertos ao diálogo com o Hamas e com o Irã, os russos não se opõem diretamente a Israel, porque sempre defenderam a solução de 2 estados e também tem boas relações com o Estado judeu. Afinal, grande parte dos antigos russos, dos antigos judeus que viviam na União Soviética, acabaram se tornando cidadãos de Israel, falam o russo, mantêm algumas tradições da cultura russa, então não dá para a Rússia tomar totalmente o lado do Irã ou de países mais radicais que querem a extinção do Estado de Israel. De qualquer maneira, é uma movimentação do tabuleiro de xadrez geopolítico interessante, e isso pode repercutir também aqui na Europa e na postura que vários dos líderes têm tomado, assim como os Estados Unidos da América. Luca Bassani, Gustavo Segré já quer conversar contigo. Vai lá, Segré. Luca, boa tarde para nós, boa noite para você. A pergunta está focada nessa afirmação que você fez agora há pouco. A busca do Hamas e de Irã e de muitos outros aliados não tem como objetivo a instauração de um Estado palestino, e sim destruir o Estado de Israel. Isso não pode atrapalhar as negociações para a paz, porque é muito mais fácil reivindicar a constituição de um Estado palestino que foi proposto em 1948 e que os líderes palestinos não aceitaram, a buscar uma pacificação através da destruição do Estado que hoje já existe. Como você observa isso? É uma colocação muito importante, Segré. Boa tarde a você também, porque a gente vê que outros grupos que lutavam pela causa palestina, ou pelo menos contra o Estado de Israel, para se tornarem um pouco mais democráticos, um pouco mais diplomáticos, a própria OLP, Organização pela Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, quando abandonou a guerrilha, abandonou as táticas de terrorismo e quis sentar na mesa para efetivar a criação de um Estado palestino, reconheceu o direito de Israel existir. Então, isso é também uma condição colocada para que o Hamas possa querer fazer qualquer reivindicação. Mas nós sabemos que a situação da OLP nos anos passados, nas décadas passadas, com a do Hamas atualmente, é totalmente diferente, já que Israel declarou efetivamente uma guerra completa ao Hamas e quer a eliminação
determinação de todos os membros do grupo, por mais difícil que isso seja. Então a gente vê que, por um lado, tem interesse genuíno de vários países na criação de 2 estados. A gente vê que alguns líderes europeus, como a França, desde o começo da questão Israel-Palestina, defendia essa causa. O próprio Brasil, a China e a Rússia, no caso a antiga União Soviética, sempre também tentaram ir por essa via, mas esse acaba sendo um ponto de discordância ou de divergência entre países radicais, ou pelo menos com lideranças radicais, como é o caso do Irã, da Síria, do Líbano, que nunca quiseram fazer paz com Israel e não têm intuito de aceitar a criação do Estado palestino coexistindo com Israel, porque esse é o único caminho para a paz. Não é mais pensável no século XXI, com a potência que se tornou Israel, que esse país desapareça. Então, qualquer solução que queira trazer dignidade aos palestinos, ela parte pelo princípio da coexistência, que essas alas mais radicais não estão dispostas a aceitar, infelizmente, e quem sabe o convencimento, o dinheiro, os acordos comerciais travados nos bastidores por Rússia e China possa tentar convencer a esses países mais islâmicos no aspecto da sua política interna mudarem um pouco a retórica nos próximos meses. Luca Bassani, eu quero avançar um pouco mais contigo agora com uma pergunta do Alan Gani. Boa noite, Luca. No meu entendimento, a Rússia é um país bastante importante no Oriente Médio, porque ela é bem relacionada com o Irã, com os países árabes e também com Israel. Ela poderia ser uma peça-chave, como historicamente foi, para acalmar os conflitos, historicamente impedir um avanço do Irã. No entanto, a Rússia, ela é um adversário geopolítico dos Estados Unidos e da União Europeia. Como é que fica o papel da Rússia? Como que você e os analistas estão enxergando a Rússia nesse tabuleiro de xadrez para tentar acalmar o conflito? Olha, Alan, muitos veem que a Rússia e principalmente a China vão ser o fiel da balança nesse caso, porque a posição dos Estados Unidos ela é muito clara pró-Israel, desde a fundação do Estado. O maior aliado do país em todo o mundo foi os Estados Unidos. Muitos países europeus, exemplo do Reino Unido e a Alemanha, por uma questão de dívida histórica com os judeus, também se alinham diretamente com Israel, ao mesmo tempo em que outros países de viés muçulmano, muitos deles árabes e ligados à causa palestina, ou que guerrearam efetivamente com Israel em outras ocasiões, como é o caso do próprio Líbano, o caso da Síria, Egito, Jordânia, esses depois fazendo paz com Israel, eles também assumem o lado palestino. Então, são poucos os agentes que genuinamente têm o interesse da criação de 2 estados para a finalização desse conflito e uma paz duradoura, por mais que isso possa parecer utópico. E a China e a Rússia se figuram nesse sentido, né? A gente sabe que não dá para confiar 100%, afinal, a Rússia guerreia, faz uma guerra dentro da Europa, ao mesmo tempo que pede a paz em outra guerra. Há uma certa hipocrisia nesse discurso, ao mesmo tempo em que a China também pensa sobre as suas alianças comerciais, sobre essas rotas, da nova rota da seda, que também envolvem o Oriente Médio, e as suas próprias questões internas, aí lidando com Taiwan, e como o mundo reagiria em uma possível incursão militar na ilha que é considerada rebelde. Então, eles têm interesses escusos, ao mesmo tempo em que são aqueles um pouco mais imparciais para que esses 2 estados realmente saiam do papel. Mas nós sabemos que isso precisa da concordância de uma série de países e também dos próprios Estados Unidos e dos países europeus que fazem parte do Conselho de Segurança e têm veto, como é o caso do Reino Unido e da França. A França tendendo mais para a solução de 2 estados, e a presença de Macron também na Cisjordânia, no Egito, nos últimos dias deixou isso bem claro, mas no caso dos Estados Unidos, o próprio caso do Reino Unido, isso depende um pouco mais de conversa, de debates, de acordos de paz, tantos que já foram tentados no passado. Quem sabe que após a carnificina que está sendo essa guerra, seja para um lado, seja para o outro, a gente possa ver um processo de paz genuíno nascendo das cinzas que nós vemos na faixa de Gaza. Exatamente, Luca Bassani, essa é a mensagem principal. Obrigado por enquanto, daqui a pouco te chamo para conversarmos mais e trazermos outras informações para você que nos acompanha.